Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Nós hoje vamos falar um pouco, lembrar um fato da história em que aconteceu a peste negra, peste bubônica. Ela acontece entre 1347 a 1353, mais ou menos, e ali ela se espalha de uma forma dolorosa, intensa e um episódio que marcou muito a humanidade por todo o sofrimento que causou. Uma entre cada 3 pessoas morria, e a Europa, teve ali esse 1/3 da população dizimado pela doença. Não só na Europa, tiveram outros lugares também que aconteceram por conta das rotas, dos navios, levavam ratos, e esses ratos tinham uma pulga, Essa pulga é que levava a bactéria. Essa bactéria criava nas pessoas, fazia com que elas tinham feridas, eram como se fossem pústulas muito grandes, às vezes chegavam ao tamanho de uma laranja, e eram negras, então por isso o nome peste negra. E ela teve esse episódio, isso acontece trazendo para nós como humanidade mais um daqueles momentos difíceis de aprendizado. Estávamos na Idade Média, na Idade das Trevas. Por si só, já foi um período muito difícil para nós por conta de ignorância, por conta de falta de conhecimento da medicina, falta de entendimento da população de questões de higiene. Principalmente na Idade Média, a higiene era muito precária. Isso ajudava a proliferar os ratos. Os ratos tinham essas pulgas, picavam as pessoas e elas se contaminavam. Depois, essas pessoas com a tosse, com o sangue que saía da boca, isso também passava e contaminava depois outras pessoas. Então, ela tinha essas formas de contaminação, tanto pela picada como pelo contato. Então, havia um horror, um medo. E dentro desse medo, dentro disso tudo, todas as pessoas, com muito desequilíbrio, porque não havia ninguém para ser o suporte de outro, na verdade. Todas as famílias estavam envolvidas com aquilo. Se na sua família tinha alguém morrendo, porque tinha sempre alguém vivendo aquele horror, na família do outro também. Então não existia nenhuma forma de apoio. Todos estavam psicologicamente muito confusos e muito sofridos com tudo aquilo. Foi realmente um período muito difícil e o sofrimento foi avassalador. Porém, dentro do sofrimento existia ainda aqueles que se valiam disso. Então, uma das coisas que era usada em guerras para se dominar outro povo era jogar corpos contaminados no local que eles queriam dominar. Por aí nós vemos como é ainda a mente do ser humano e como é que ainda precisamos muito desenvolver empatia, entendimento e mesmo inteligência, porque na verdade essas pessoas depois também voltavam contaminadas pelo próprio contato com os cadáveres, mas isso já era um início, uma ideia de guerra biológica. Eles já sabiam fazer isso. Então, a mesma ideia que hoje se tem para muita coisa, nós carregávamos antes. E o questionamento é justamente esse. O que nós fazemos hoje, espíritos encarnados, que muitos de nós somos aqueles que viveram isso, visto quantas pessoas desencarnaram naquela época, então muitos hoje podem estar aqui. O que nós fazemos como consciência de humanidade diante dessas coisas que nos chegam, dessas doenças que nos chegam? Tivemos há pouco tempo, ainda vivemos de alguma forma sob medo. E ainda pensamos naquilo tudo, e perdemos pessoas, e perdemos amigos e parentes, muitos têm sequelas até hoje. O que nós tiramos desse ensinamento? O que nós melhoramos como humanidade? No Livro dos Espíritos, lá na pergunta 737, ele fala sobre os flagelos da humanidade, e Kardec pergunta o porquê disso, porquê dessas doenças, porquê desses horrores todos que a gente vive, tanto guerras
como também essas doenças, essas coisas horríveis que nos chegam. E os espíritos falam que era para alavancar, são para alavancar o nosso progresso. Por quê? Porque nós não aprendemos. Nós ainda precisamos da dor como grande movimentador disso tudo como humanidade. Infelizmente, poderíamos aprender pelo amor, pelo conhecimento, pela empatia e não passar por isso. Mas o que fazemos? Continuamos vivendo e até usando desses momentos para termos os nossos próprios ganhos. Então os espíritos vão dizer isso, tudo isso que nos chega, todas essas dores, isso foi um episódio muito difícil para nós, ele veio para ensinar, ele veio para alavancar. E eles mesmos dizem, né, que as crianças, aqueles que vão nascer depois, as gerações seguintes vão ter algum aproveitamento disso, eles vão aproveitar disso, ou seja, vai ter algum benefício, né? Então a medicina evoluiu, muita coisa se aprendeu, entendemos as questões de isolamento, regras de higiene, o que na época não tinha. Então muitas vezes as pessoas não queriam nem tomar banho, já era precário, já era complicada essa questão de higiene. E muitos não queriam nem tomar banho porque acreditavam que se você tivesse os poros mais fechados, a doença não passava. Então piorava a situação, proliferava a doença, né? E que era uma bactéria chamada Yersinia pestis. Então ela se transmitia e não se sabia como acontecia. Daqui a pouco você viu um membro da sua família passar por aquilo, entrava naquele pânico, naquele horror, já não tinha mais lugar para enterrar mortos, as pessoas começavam a ser colocadas em valas comuns, começavam a ficar nas ruas, porque o medo também queria descartar aquilo. Se eu tenho medo, eu vou descartar, não posso ter isso aqui dentro de casa. Então eram colocados na rua, como que jogados. Só que aquilo piorava ainda mais a situação. E foi muito difícil até que se conseguisse contornar tudo isso. Na época, havia uns médicos que são umas figuras muito enigmáticas, diferentes. Eles usavam umas máscaras que parecia um bico. Então eles se vestiam todos de preto, usavam luvas, botas, capas e essas máscaras, um chapéu para quê? Era uma proteção. Eles queriam se proteger contra aquilo. E dentro dessas máscaras, desses bicos, existiam ervas. Eles colocavam ervas para que fosse filtrado de alguma forma aquele ar e eles conseguissem não pegar a doença. Não foram muito felizes. Dificilmente eles também não se contaminavam, mas foi uma maneira de se procurar resolver. Então eles iam na casa das pessoas muitas vezes só para contabilizar os mortos, já não tinha muito o que fazer, mas quando podiam, tinham aquelas práticas diferentes em que eles acreditavam. Então existia a sangria, eles cortarem mesmo aquelas pústulas, chegavam a amarrar sapos vivos nas feridas para que fosse sugado aquele veneno que eles acreditavam que era o veneno. Tamanha era a precariedade na época. Então tudo isso nos mostra que precisamos ainda entender como funciona muita coisa. Nós não podemos negar a ciência. Nós, como umbandistas, espiritualistas, nós temos que apoiar a ciência, nós temos que buscar fazer o que a ciência nos ensina, porque ela está nos mostrando. Então, não podemos negligenciar nada disso, porque por conta disso, muita coisa também foi feita errada. Hoje nós temos outros recursos, outras coisas, mas a nossa moral ainda parece que continua bem parecida. Então, precisamos retornar, olhar para trás, porque o tempo sempre nos ensina, ele é um grande professor. Olhar para trás e perceber aonde nós erramos e para que possamos melhorarmos, para que possamos entender, porque passamos há pouco tempo por algo que também foi muito difícil para todos nós, que nos criou muito horror também, e muitas pessoas desesperaram e desequilibraram. Então que esse equilíbrio possa se refazer, que nós possamos entender que tudo isso que se passou não foi de qualquer forma, possamos entender o que os espíritos nos explicam, nos trazem como compreensão desses flagelos da humanidade, para que não repitamos da mesma forma, e se tivermos que passar, passemos com equilíbrio e tranquilidade, em paz, buscando o que é certo e com a fé que nos guia, que deve nos guiar.
Que Pai Oxalá abençoe a todos. Até o próximo vídeo.